aqui, por favor, estão convidados. Tá? O propósito dessa reunião aqui é tentar esclarecer tudo que está ainda nebuloso sobre a transação do Paquetá. É claro que nós temos um acordo de confidencialidade com o Milan, e que não nos permite dar todos os detalhes, porém, vamos colocar tudo para vocês aqui de maneira que, mesmo sem entrar em detalhes numéricos, tudo possa ser esclarecido, até porque vocês sabem perfeitamente que isso está sendo, até por conta dessa questão toda eleitoral que envolve o Flamengo hoje, tudo isso está sendo explorado de maneira indevida, maliciosa, eu diria até mal intencionada. Tá? Então, o Lomba e o Bruno Spindel vão dar detalhes, sobre a transação, e vocês vão ficar absolutamente livres para perguntar qualquer coisa sobre esse e assuntos correlatos a esse também, para que não paire nenhuma dúvida, que a gente não precise ficar lidando com esse tipo de fofoquinha que só prejudica e acho que não faz bem nem um pouco aí para o andamento das coisas aqui no Flamengo. Tá bom? Então vou passar a bola aqui para o Ricardo Lomba. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer alguns pontos sobre essa transação, especificamente sobre os aspectos da negociação em si. Eu vou deixar o Bruno Spindel esclarecer os pontos. Eu só gostaria de falar para os senhores o cenário em que tudo isso aconteceu. Por óbvio, é leviano pensar que qualquer um de nós aqui tinha interesse em se desfazer do jogador que está na Gávea com a gente desde os 11 anos de idade, absolutamente identificado com o clube, adorado pela torcida, um dos nossos melhores jogadores, jogador de seleção brasileira. Então, por óbvio, esse tipo de transação não nos traz nenhum tipo de felicidade, ninguém fica contente em perder um ídolo desse. Por outro lado, a gente tem que olhar que justamente por essas características que o jogador tem, despertou interesse de grandes clubes europeus que vêm nos procurando já há bastante tempo. E justamente por conhecermos todas essas características do jogador, desde o início do ano também tentamos renovar o contrato do jogador, fazendo um ajuste salarial, ampliando o prazo do contrato, justamente para nos proteger disso. Ocorre que a gente também tem que olhar o lado do jogador, entender o lado do jogador e suas aspirações profissionais. Ele, conhecedor do mercado, também vislumbrava essa possibilidade de ir para a Europa, jogar Champions League, ir para um futebol mais estruturado, em que lá eles jogam 40, 45 partidas no ano. Aqui nós jogamos, nós que estamos permanentemente aí disputando as competições, chegando até a última fase, jogando 85, 90 partidas, enfim, quase o dobro. Os grandes ídolos do esporte, do futebol, estão lá. Então, tudo isso mexe com a cabeça do jogador e a gente tem que entender, nós não somos donos do jogador. Nós temos um contrato profissional e tentamos oferecer as melhores condições de trabalho para o jogador, mas, infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro. Todo jogador hoje, se você for conversar com um menino de 16 anos, ele já está aspirando em jogar na Europa. A gente tem que conviver com essa dificuldade. E mesmo nesse cenário, é importante ressaltar que a gente conseguiu passar pela janela do meio do ano sem perder o jogador. E aí a gente tem que, de fato, também enaltecer tanto o jogador como o seu procurador, que também, em parceria com a gente, nos ajudaram aí a passar por essa janela sem perder o jogador, que nos traria bastante problemas para a sequência dos campeonatos. Nós temos o Paquetá ainda jogando com a gente, vai ficar até o final do ano, vai nos ajudar
aí, se tudo der certo, a ser campeão brasileiro. Mas tínhamos que olhar o lado do jogador e também considerar, né, o que é o melhor para o Flamengo. Né? A transação que foi feita é uma transação muito boa para o Flamengo. Do ponto de vista financeiro, uma transação muito boa, valores muito expressivos, e que a maior parte fica para o próximo triênio, permitindo, inclusive, que o clube se estruture para fazer um início de temporada muito melhor, um planejamento melhor, uma vez que terá condições financeiras para isso. Bom, então acho que esses são os aspectos iniciais. Se eu esqueci alguma coisa, ao longo da entrevista a gente completa. Passar a palavra agora para o Bruno Spindel. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Nação Rubro-Negra. Desculpe se eu for um pouquinho repetitivo, acho que o Lomba já passou por quase todos os aspectos. Assim, acho que para reforçar que o principal ponto aqui nosso, de tudo que a gente faz, é com o objetivo de que o Flamengo possa ser campeão sempre. Então, a gente não quer ser campeão numa temporada, a gente quer ter um clube estruturado para que ele possa ser campeão sempre. Então, falando especificamente da questão do Paquetá, a maior preocupação nossa com o assédio de clubes do mundo inteiro era que ele não saísse no meio do ano, né? Então, isso a gente conseguiu, com a boa relação com o atleta e com o empresário dele. E, tendo um valor interessante para o Flamengo, muito próximo da multa, que a gente pudesse fazer de uma forma organizada, que não prejudicasse nem o ano esportivo de 2018, nem o de 2019. O que seria prejudicar o ano esportivo de 2019? O atleta sair em janeiro, muito próximo do fechamento da janela, que tornaria difícil a sua reposição e a evolução do elenco, ou que saísse no meio do ano em algum momento, que o futebol tivesse com a janela fechada, ou que a gente tivesse que repor na janela do meio do ano, que é sempre uma transação mais complicada. O atleta às vezes vem sem fazer pré-temporada, tem período de adaptação, então esse tipo de coisa ia prejudicar muito o calendário esportivo e o retorno esportivo do Flamengo em 2019. Fazer a transação logo depois, um pouco depois do fechamento da janela, né, e a gente passou em relação ao Paquetá incólume aí na janela, eu acho que beneficia muito o ano esportivo do Flamengo de 2019, porque dá para fazer um planejamento da reposição do atleta, a gente consegue ter o benefício esportivo de 2018, brigar pelo título brasileiro com a colaboração do Paquetá, e a gente tem plena confiança que a gente tem tudo para ser campeão brasileiro em 2018, e ter um tempo para que a gente possa se planejar para a evolução do elenco e reposição do Paquetá em 2019 e entregar o que a gente espera como evolução do elenco pronto para o início da pré-temporada. Então, acho que esse foi o principal aspecto a ser considerado, obviamente em valores muito próximos à multa. Então, assim, a gente não teve prejuízo financeiro, teve um benefício financeiro grande, com um benefício esportivo muito grande pelo planejamento. Então, acho que é isso que permeou a nossa decisão. Acho muito legal ele, enfim, ir para um clube rubro-negro, como o Flamengo, um dos maiores vencedores de Champions League. Essa questão, acho que todo atleta, todo bom profissional da sua área quer estar trabalhando, e quando você fala de esporte, ele quer estar competindo com os melhores. Hoje, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar estão na Europa. O Flamengo só poderia oferecer, na melhor das hipóteses, para ele jogar contra os três, ele teria que estar 3 anos aqui no Flamengo, indo para 3 finais de mundiais interclubes, e cada um dos 3 numa final dessa, ele vai poder conviver com os melhores atletas de futebol do mundo lá na Europa. Acho que é isso que é o sonho que faz o jogador querer ir para lá. Acho que outro aspecto importante é que a base do Flamengo evoluiu muito. Assim, o fato dessas transações estarem acontecendo, isso é um indicador do sucesso da divisão de base do Flamengo, e o Flamengo espera estar ao longo dos anos mais forte financeiramente ainda, para que esses jogadores possam ter a melhor fase da sua carreira profissional aqui no Flamengo também. É óbvio que esse ano
não foi possível, mas a gente tem certeza que a gente vai ter um Flamengo mais forte ainda ano que vem. Eu acho que esse recurso deve ser todo investido no futebol. A situação financeira que o Flamengo chegou permite que isso seja feito. A gente tem níveis de cessão de crédito, endividamento bancário muito baixo. Se eu não me engano, a gente vai fechar o ano com 26 milhões contra um orçado de 47 milhões, o que dá a oportunidade, né, de, na discussão do orçamento, a gente poder alocar esses recursos todos para o futebol, que, dada a infraestrutura que o Flamengo já tem, de centro de treinamento, pessoal, etc., vai ajudar ainda mais para que a gente possa brigar por todos os títulos, que é o que a gente tanto sonha. Assim, a gente já dorme e acorda fazendo todo o possível para que o Flamengo seja campeão de tudo. Esse que é o objetivo principal, tira o sono de todo mundo aqui no clube. Bom dia a todos. Queria perguntar primeiro, vocês não vão falar em números, mas estão falando que são valores muito próximos da multa. Todo mundo, a maioria da imprensa publicou em 35 milhões, com variáveis aí de bônus de 10 milhões. Algumas entrevistas ao longo desse tempo, antes de chegar efetivamente a proposta, o próprio Lomba falou que dificilmente sairia sem ser o valor da multa. Isso foi ratificado algumas vezes. Que seja 45 não é o valor da multa. Eu queria entender se o Flamengo poderia abrir mão em algum momento em vez de vender, por exemplo, por 35, ano que vem venderia por menos. Eu estou falando em hipótese aqui. Mas não é um caso de um clube que precisa de dinheiro para fechar caixa, como aqui está no Rio, a gente vê muito clubes vendendo promessas para ter que pagar salários e tudo. De que maneira foi feita essa análise e em cima exatamente do que o Lomba sempre falou, que só sairia pela multa, condicionaria esse tipo de coisa? Bom, Zarco, só falar especificamente da parte que eu comentei em algumas oportunidades, eu me referi que a gente não perderia o Paquetá nessa janela do meio do ano, nesse campeonato, senão pelo valor da multa, né? E foi o que aconteceu. Ele vai continuar no Flamengo e joga até o final do ano. A minha preocupação era justamente essa, não perder o jogador esse ano, justamente pelo assédio que a gente já vinha recebendo, né, e que nessa situação só sairia se chegassem ao valor da multa. Agora, pagar o valor da multa não é negociação, né? É uma coisa completamente diferente, né? O atleta manifesta seu interesse, paga pelo distrato que está fazendo em relação àquele contrato e sai imediatamente, né? Era com relação a isso que eu me referia. Só complementando, se vocês forem apurar todas as transações de jogadores de futebol feitas não só pelo Flamengo, mas no futebol brasileiro e até no futebol mundial, vocês vão encontrar pouquíssimas transações feitas pelo valor da multa. Até porque, como o Lomba falou, pagar o valor da multa não é transação, não é negociação. Tá? Então, a multa é colocada num valor alto exatamente por ser proteção. Agora, é claro que a gente tem que... como eu falei aqui, num período conturbado do Flamengo, tem que ficar lendo e ouvindo absurdos, despauterios, como que colocando a diferença entre o valor da transação e o valor da multa como uma renúncia, como se fosse direito do Flamengo receber o valor da multa. Não. A transação foi feita por um valor muito próximo da multa, um valor considerado suficiente e atrativo para os dois lados, para o jogador. E se vocês forem considerar, por exemplo, o valor da multa para o mercado nacional, que era alguma coisa em torno de 60 milhões de reais, tá? Vocês podem até avaliar que o Flamengo poderia estar sujeito a um ataque especulativo, aí, a um takeover hostil e algum clube se arvorar aí a pagar a multa no mercado nacional, até para poder fazer um bom negócio revendendo depois para fora. Tá? Então, até isso, né, seria um risco, mas é claro que nesse caso a gente contou sempre com a parceria, com a boa vontade do atleta e do seu procurador. Tá? Então, considerar que a diferença entre a multa e o valor da transação é uma renúncia, é um misto de burrice e má intenção.
Eu acho que um ponto importante aqui a falar também é que a transação não teve comissão, né? Então, você poderia ter uma transação que tivesse comissão, isso é mais vantajoso ainda para o Flamengo em termos dos valores líquidos que vão entrar no caixa do clube. Tendo a condição financeira que o Flamengo tem hoje, foi o que eu tentei explicar e quem puder responder está respondido. Que tipo de cálculo o Flamengo poderia ter para ter o ganho esportivo de jogar uma Libertadores com ele e vender, sei lá, na janela do ano que vem, com a Copa América, por exemplo, enfim. O Flamengo hoje se dá o luxo, entre aspas, de poder abrir mão de alguns milhões, claro que parece até piada falar isso, mas podendo ter um ganho esportivo com um jogador que hoje é extra classe aqui no futebol brasileiro. Sim, então, como eu disse antes, a ideia foi o benefício esportivo, inclusive havia um acordo com o atleta e o seu agente que mesmo que chegasse alguém quisesse pagar a multa, que ele não sairia, porque o atleta, assim, ninguém paga a multa para não ter o atleta, né? Então, mesmo que chegasse pela multa no meio do ano, ele não sairia. Então, a gente acredita na boa-fé do atleta, do procurador, e que eles cumpririam esse acordo. Então, o objetivo foi beneficiar o aspecto esportivo e o fato de fazer a transação em outubro dá ao Flamengo cerca de 3 meses para planejar o seu elenco com tranquilidade para 2019, sem o risco de, no planejamento de 2019, contar com o Lucas Paquetá no seu elenco e sair uma transação inesperada perto do fechamento da janela de janeiro, sem que o Flamengo pudesse repor o atleta, ou entre as janelas de janeiro e julho, ou janeiro e janeiro do ano que vem, enfim, num momento inesperado para o Flamengo, sem tempo para se planejar. E, inclusive, fazer transação na janela de julho, esportivamente, é pior para o clube, porque você não dá ao atleta o tempo de pré-temporada, e o atleta tem sempre um tempo de adaptação, 1, ao Brasil, 2, com o elenco, né? Os atletas nunca são iguais, né? Tem forma de jogar diferente, podem ter características parecidas, mas você precisa que os jogadores se entrosem, você precisa que cada jogador entenda a forma de jogar do outro, precisa que o jogador entenda o que o técnico quer dele. Então, isso tudo leva um tempo, né? Você vê, assim, os próprios... Foram 3 atletas, né, que a gente trouxe na janela de julho, né? Assim, já tiveram uma atuação muito boa, né? O Vitinho e o Uribe contra o Fluminense. Eu acho que isso também é tempo de adaptação. O Everton Ribeiro levou um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro de novo. Então, o que a gente quer é evitar esse tipo de risco para que o Flamengo possa estar preparado e com recursos financeiros para fazer tudo o que precisa e julga o melhor já no início e na apresentação do elenco em janeiro. Aqui é para qualquer um dos 3. Vocês deixam muito claro na fala de vocês que quase comemoram como uma vitória não tê-lo vendido no meio do ano. Então, eu queria entender um pouco melhor isso. O jogador queria sair no meio do ano? Havia essa intenção, essa conversa? Ou você mesmo diz, Bruno, que havia um acordo com o agente dele de que mesmo que chegasse um clube com a multa, disposto a pagar o total da multa no meio do ano, ele não sairia. Como é que foi essa negociação? E esse clube chegou e por isso foi tão difícil? Gabi, quase todos vocês, durante a janela do meio do ano, época de Copa do Mundo, em conversas informais comigo, com o Lomba, com o Bruno, diziam que seria praticamente impossível para o Flamengo segurar o Paquetá naquela janela. Então, como é que vocês vão fazer sem um Paquetá no segundo semestre? Eu falei, não, o Paquetá vai ficar aqui. Não, mas vai acontecer, não sei. Tudo bem. Tivemos a parceria do jogador e do seu agente. E o objetivo do Flamengo, como foi colocado pelo Lomba aqui no início, sempre foi de prorrogar o contrato do jogador. O contrato do jogador vai até 2020. Então, quanto mais vai chegando perto do contrato, mais, vocês sabem disso, diminui a margem de manobra, né, do clube em relação à sua permanência.
Nosso objetivo era prorrogar o contrato do jogador, dar um aumento substancial para ele e aumentar a multa. Esse seria o melhor dos mundos para nós. Agora, a gente tem que entender que o jogador tem um sonho de jogar na Europa, ele não quis, e muitos de nós aqui talvez seguíssemos essa mesma opção se estivéssemos no lugar dele, não quis abrir mão de fazer ser, vamos dizer, protagonista de uma transação milionária no futebol mundial, em que vai garantir tranquilidade para ele, para a família dele nesse momento, e nós temos que entender isso. Um dia, daqui a alguns anos, se o Flamengo continuar nessa trajetória de recuperação financeira, nós vamos ser tão poderosos que não só nós vamos conseguir reter os nossos jogadores aqui, como vamos trazer os de fora. Isso daí não é... Pois é, o Vitinho é o início dessa história, mas daqui a algum tempo isso vai ser normal, se o Flamengo continuar, se os sócios, os torcedores do Flamengo continuarem nos dando a confiança para que a gente possa seguir nessa trajetória aí de recuperação, de soerguimento, para o patamar que o Flamengo merece. Mas neste momento não tinha como fazer.